Fala galera, tudo bem? Aqui estou eu de novo com mais uma aulinha de Biologia 1. A gente está aqui, gente, eu e todos os outros professores se esforçando para trabalhar da melhor maneira possível para continuar dando conteúdo para vocês. Né? A vontade era estar em sala de aula, né? A gente já sente muita falta disso. Né? Não é fácil para a gente estar aqui porque é diferente dar aula para uma câmera. Né? Eu estou aqui agora sozinho numa sala gravando para vocês, né? Depois de gravar várias aulas, tomando muito café, mas a gente espera, né, que logo isso passe, isso é uma necessidade, a gente já conversou sobre isso. Então, vamos tocar o barco aí sem perder o ritmo, tá? Galera, olha só, a gente na nossa aula anterior de Biologia 1 falou de membrana plasmática, suas especializações, a estrutura da membrana e tal, suas especializações. Agora a gente vai trabalhar os transportes através de membrana, porque lembra que a principal propriedade da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona o que vai entrar e sair da célula, tá? Logo, né, essas substâncias entram ou saem da célula através da membrana, elas são transportadas pela membrana plasmática. Então a gente vai entender como funcionam esses transportes, tá? Gente, olha só, a gente primeiramente vai classificar os transportes através da membrana em com gasto de energia e sem gasto de energia. Sem gasto e com gasto de energia, tá? Sem gasto de energia, a gente chama de transporte passivo. São três tipos: difusão simples, difusão facilitada e osmose, tá? E com gasto de energia, a gente tem dois tipos: o ativo e o em blocos. Então tem passivo, ativo e em blocos. Mas Marquinhos, o transporte em blocos, porque gasto de energia não é também um transporte ativo? Não necessariamente. Tá? Transporte em blocos é uma coisa à parte, a gente vai falar dele no final. Então primeiro vamos entender aqui, ó, esses dois caras: o passivo sem gasto de energia e o ativo, que é um tipo sem gasto de energia também. Tá? Transporte ativo, né, e passiva, que são as diferentes, os dois importantes, a gente tem que entender a diferença entre eles. Tá? Galera, olha só, o transporte passivo ele acontece sem gasto de ATP, sem gasto de energia, e a favor do gradiente de concentração. Ele tende ao equilíbrio. O transporte ativo ele acontece com gasto de ATP, com gasto de energia, e contra o gradiente de concentração, com a participação de proteínas da membrana. Tá? No transporte passivo, as proteínas não são necessárias, elas podem participar, a gente vai falar disso, mas não são necessárias. No transporte ativo, é necessária a participação de proteínas da membrana. Lembra da membrana? Que ela é, né, uma bicamada de fosfolipídios, certo? Ó, uma bicamada de fosfolipídios com proteínas intercaladas. Aqui as proteínas intercaladas aqui, ó, tá? Então, gente, no transporte ativo tem que ter proteína participando. No transporte passivo não precisa necessariamente, tá bom? Transporte passivo acontece sem gasto de energia e vai a favor do equilíbrio. O ativo contra, né, o equilíbrio e com gasto de energia. Vamos entender essa história, né, do que é o equilíbrio, o que é um gradiente de concentração. Seguinte, ó, vou apagar essa paradinha aqui para mostrar para vocês um outro esqueminha que eu já fiz lá na aula, tá, de sais minerais. Mas a gente tem que entender novamente esse esqueminha aqui para relembrar, tá? Olha só. A gente pega um becker, aquele copinho lá de laboratório, e divide ele no meio com uma membrana semipermeável. A membrana plasmática é semipermeável. Ela tem uma permeabilidade seletiva, tá? Olha só, o que é uma coisa semipermeável? Que deixa algumas coisas passarem e outras não, tá? Nós vamos então ter aqui uma membrana plástica que imita a permeabilidade da membrana plasmática. Dividimos esse becker em lado A e lado B, tá? A gente vai botar uma solução aqui. Uma solução ela tem que ter um solvente, uma parte sólida, tem que ter um soluto, solvente é uma parte líquida, perdão, um solvente é uma parte líquida, né, que dissolve no soluto. O soluto é alguma coisa que solubiliza, se dissolve no solvente. Tá? Pode ser sólido e soluto, ou pode ser gasoso. Os gases também se dissolvem no líquido. O solvente universal é a água, a gente já viu isso. Então a gente vai botar aqui, ó, nesse lado, 100 ml de água, que é o nosso solvente. No outro lado também 100 ml de água, o nosso solvente. O nosso soluto aqui vai ser sal de cozinha, tá, gente? Vou botar sal de cozinha. Então, no lado A, a gente vai botar 4 mg de sal. No lado B, 2 mg de sal, tá? Galera, olha só. Concentração. Uma solução tem que ter uma concentração. Ela tem um solvente, tem um soluto, tem que ter uma concentração. O que é a concentração? É a proporção de soluto em relação ao solvente. Aqui, 4 mg e 100 ml, eu posso dizer que é 100%. Aqui, perdão, é 4%, né? 4 mg em 100 ml é 4%. Aqui é 2 mg em 100 ml, é 2%.
tá? Logo, eu posso dizer que o lado A é mais concentrado quando comparado ao lado B. Então, o lado A, gente, ele é hipertônico. Só que ele é hipertônico em relação ao quê? Ao lado B. Por consequência, o lado B, ele é hipotônico. Hipo é menos, hiper é mais. O lado B é hipotônico em relação ao lado A. O que seria um gradiente de concentração? É diferença de concentração. Então, aqui eu tenho uma diferença. Se os dois fossem 3%, não, se fosse 3 miligramas aqui e 3 aqui, eu não teria um gradiente. Então, aqui eu tenho um gradiente que é uma diferença de concentração. Toma cuidado agora. A tendência das paradas do universo, a gente chama isso de homeostase, é o equilíbrio. Então, a tendência é que esse sistema se equilibre. Tem duas maneiras dele se equilibrar. Ou passa sal do lado A para o B, ou seja, do hiper para o hipo. Tá? Se passar 1 grama de sal daqui para cá, vai ficar 3 a gente igualar a concentração. Ou então, a outra forma de igualar a concentração é passar água do B para o A, do hipo para o hiper. Tá? Aí isso a gente chama de osmose, isso aqui de fusão, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu posso equilibrar passando sal do mais para o menos ou água do menos para o mais, porque aí, aqui não vai mais ser 100 ml, vai diminuir, né? Vai ser, sei lá, 95, aqui vai ficar 105, então eu vou diluir mais esse e esse vai ficar mais concentrado. Tá? Então, concentração é proporção de soluto em relação ao solvente. Muito bem. Galera, eu tenho essa tendência ao equilíbrio. Tá? Se equilibrar, a gente chega ao que a gente chama de isotonia. Eles ficam isotônicos. Se equilibrar, eles vão ficar isotônicos. Tá? Pessoal, olha só. Toma cuidado porque gradiente é a diferença de concentração. Mas ir a favor do gradiente é tender ao equilíbrio. Então, se passar sal do A para o B, está indo a favor do gradiente. Se passar água do B para o A, está indo a favor do gradiente, porque está entendendo o equilíbrio. Agora, se passar sal do B para o A, aqui já tem mais, aqui tem menos, está passando daqui para cá, eu estou indo contra o equilíbrio. Aí estou indo contra o gradiente. Então, ir a favor do gradiente é tender ao equilíbrio. E se vai a favor do gradiente, tende ao equilíbrio, não gasta energia. Beleza? Transporte passivo. Ir contra o gradiente é tender ao desequilíbrio, ok? E para ir contra o gradiente, tender ao desequilíbrio, tem um gasto de TF, beleza? Tem gasto energético, tá? Então vamos lá. Galera, a gente tem essa diferença entre transporte passivo e ativo. O transporte passivo são 3 tipos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. A gente vai falar dessas diferenças já já. E o transporte ativo é um só que é importante para a gente já vai falar dele. Bom, olha só, gente. Primeiro tipo de transporte passivo é a osmose. A osmose diz respeito à passagem de solvente. Então, osmose seria equilibrar esse sisteminha aqui, ó, passando água do lado B para o lado A, ou seja, do hipo para o hiper. Lembrando sempre que esses termos hipertônico, hipotônico, isotônico, eles são termos obrigatoriamente comparativos. Obrigatoriamente comparativos, tá? Então você fala assim, o lado A é hipertônico, é porque está no contexto de lado A é hipertônico em relação ao B, lado B é hipotônico em relação ao A. Lembra, eu sempre brinco com isso, eu falo que é igual você comparar com a palavra parecido. Eu tenho que ser parecido com alguém, né? Então não vai, né, falar, tá, eu sou parecido, tá parecido com quem, né? Aqui, ó, é hipertônico porque eu tenho um contexto de ter o lado A e o lado B, mas eu não posso chegar e dizer assim, nossa, a água que está nessa garrafinha é hipertônica. Hipertônico em relação a quem? Entendeu? Então toma cuidado com isso, são termos comparativos. Se a questão lá no vestibular, por exemplo, está te dando um contexto, tá? Quando fala assim, por exemplo, uma hemácia foi colocada em meio hipertônico. Bom, esse meio hipertônico em relação à hemácia. Agora, tem que ter um contexto de comparação, senão esse termo não pode ser usado, tá? Vamos lá, a osmose é a passagem de solvente de moléculas de água. Seria nessa situação aqui, passar a água do lado B para o lado A, tá? A osmose é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tá? Aí, gente, olha só. Osmose, solvente do meio hipotônico para o hipertônico, tendendo ao equilíbrio sem gasto energético, transporte passivo, tá? Essas moléculas de água, porque o solvente geralmente é água, né? Essas moléculas de água passam ou entre os postos lipídios da membrana, mas a maioria
maioria das moléculas de água vai passar pelo meio de uma proteína de membrana. Lembra da aula passada que na membrana plasmática a gente tem, né, lá os fosfolipídios, as proteínas, e algumas proteínas são proteínas integrais que ocupam toda a estrutura, toda, né, a espessura da membrana. Algumas dessas proteínas integrais são ocas e são especializadas na passagem de moléculas de água. Elas são chamadas de canais de água ou aquaporinas, tá? Então assim, ó, a passagem de solvente, de moléculas de água, pode acontecer entre os fosfolipídios, que lembra por conta do fosfato. A gente tem aqui as cabecinhas dos fosfolipídios, elas são hidrofílicas, né? Então pode passar entre os fosfolipídios, mas a maioria passa pelo meio de uma aquaporina, um canal de água, tá bom? Exemplos de osmose acontecendo no nosso dia a dia. Olha só, se você pega uma salada, tá? E você guarda ela lá, uma alface e tal, uma rúcula, sem temperar, ele vai durar muito mais tempo. Agora, se você pega essa salada, essa alface, essa rúcula, joga um salzinho, tá deixando o ambiente ao redor dela hipertônico, o sal vai aumentar a concentração. Bota o sal lá, um vinagrezinho, limão, sei lá, vai aumentar a concentração. Aí o que vai acontecer? O ambiente vai ficar hipertônico em relação ao alface. O alface prendendo moléculas de água para o ambiente, para aquele sal, aí vai murchando. Então por isso que uma salada temperada não vai durar tanto tempo na geladeira. Ou então, ó, gordo quando faz, né, salada de fruta, eu vou fazer salada de fruta, eu pego lá, corto as frutinhas, dá os pedacinhos, aí o que eu faço? Jogo um açúcarzinho por cima. Aquele açúcar é um soluto, vai deixar o ambiente hipertônico. Aí as moléculas de água vão saindo dos pedacinhos de fruta em direção ao açúcar. Cria uma caldinha, deixa ali umas 2, 3 horas lá na geladeira, né? Vai criar uma caldinha ali ao redor, né? Ao redor daqueles pedacinhos de fruta. Vai ficar bem gostoso, né? Mas é um exemplo de osmose. Outro exemplo, conservar carne no sal. Tá? Conservar carne no sal, você está deixando o ambiente, porque o que leva a carne a apodrecer, gente, a estragar? São bactérias que vivem nas células da carne. Se você joga sal ali, essas bactérias perdem água para o sal. Então, elas perdendo água, ficam pouca água para o metabolismo, elas não conseguem mais deteriorar a carne tão rapidamente. Né? Então, você está conservando o sal usando o princípio de osmose. Tá? Muita gente fala assim, quando a gente fica muito tempo na água do mar, que murcha e tal. Cara, o murchar da mão aqui tem mais a ver com a queratina da pele absorvendo água e mudando a sua conformação aqui, sua estrutura, tá? Do que a gente perder água por osmose exatamente. Tanto que depois, cara, quando você sai da água, essa queratina perde essas moléculas de água que ela absorveu, voltou ao normal. Tá? Então, exemplos mais claros e mais corretos de osmose, né? A gente fala da conservação de carne lá no sal, a famosa carne seca, charque, né? E ali a salada de fruta ou a saladinha temperada. Tá bom? Bom, galera, olha só. Toma cuidado, porque a gente tem uma diferença de comportamento, tá, entre células animais e células vegetais nos diferentes ambientes e meios. Vamos lá. Célula animal a gente vai usar como exemplo a hemácia. Célula vegetal a gente vai usar como exemplo, tá, uma célula vegetal genérica, normal, beleza? Então, olha só. A gente tem aqui, né, uma célula animal, uma hemácia, colocada em meio isotônico, solução isotônica. Tá? Uma hemácia tem uma concentração de sais em torno de 0,9%, concentração fisiológica. Tá? Não é todo o teu corpo, não são todas as células do corpo que tem essa concentração, mas se atribui à hemácia essa concentração. Então você pegou uma hemácia e colocou numa solução isotônica. Gente, se eu estou dizendo para você que eu coloquei uma hemácia em meio isotônico, eu estou dizendo que esse meio é isotônico em relação à hemácia. Normal. Tá? Gente, se ela é colocada em meio isotônico, a concentração é igual a dela. Ela não vai nem perder, nem ganhar água. Igual. Estabilizou. Fechou. Agora eu pego uma hemácia e coloco em meio hipotônico. Eu pego uma hemácia e coloco, por exemplo, em água destilada, que não tem nada de sais, zero concentração. Então, se eu colocar uma hemácia em meio hipotônico, o meio hipotônico em relação à hemácia. Por consequência, a hemácia é hipertônica em relação ao meio. Eu coloquei na água destilada, lá 0% de concentração. Porque a água que a gente bebe aqui e tal, ó, tem sais minerais e tal. A água destilada, o processo de destilação fica só H2O mesmo, não tem, né, sais minerais, então é zero de concentração. Então, por exemplo, eu pego uma hemácia e coloco em água destilada. Ou boto uma hemácia que é 0,9% e um meio que é 0,2%, 0,3%. Tem que estar, o meio hipotônico ele está menos concentrado do que a hemácia. Beleza. Coloquei a hemácia em meio hipotônico. Lembra que na osmose, ó, vamos relembrar, na osmose, as moléculas de água vão do meio hipotônico
hipo para o hiper, ok? Então, se eu coloquei uma hemácia em meio hipotônico, ela vai ganhar água. As moléculas de água vão entrar aqui, ó, pela membrana plasmática da hemácia. Vai ganhando água, chega uma hora, cara, que ela ganha tanta água que a membrana plasmática não suporta o volume e estoura. A gente chama isso de lise celular, né? Plasmoptise ou lise celular, que se é para hemácia especificamente, a gente pode chamar de hemólise, ok? Agora, se eu pego uma hemácia e coloco em meio hipertônico, se eu digo para você que eu coloquei uma hemácia em meio hipertônico, o meio é hipertônico em relação à hemácia, ok? Beleza. Coloquei hemácia, por exemplo, que é 0,9%, numa solução de água e sal a 2%, tá? Cara, o que vai acontecer? A água vai do hipo para o hiper. Se eu coloquei hemácia em meio hipertônico, quer dizer que o meio é hipertônico em relação à hemácia. Por consequência, a hemácia é hipotônica em relação ao meio. Então, ela vai perder água. Moléculas já vão sair da hemácia. Vai perdendo água, perdendo água, perdendo água, até que ela vai murchar. A gente chama isso de plasmólise, ela perdendo água, e ela fica crenada, murcha e pode morrer pela falta de água. Tá? Esse é o comportamento de uma célula animal em meio isotônico, hipotônico e hipertônico. Tá? Agora vamos lá no seguinte, ó, célula vegetal. Em meio isotônico, não ganha nem perde água, tá de boa, tá? Em meio hipotônico, gente, ela vai ganhar água, moléculas de água vão entrar aqui, só que tem uma coisa. Existe uma parada chamada pressão osmótica. Pressão osmótica é a pressão que a água faz para entrar por osmose na célula, tá? Vai chegar uma hora que a célula vegetal está com tanta água que aí tem mais moléculas de água querendo entrar, porque o meio é hipotônico, só que a célula está túrgida, cheia. E aí, cara, para entrar mais água, ela tinha que aumentar o volume. Só que tem uma parada que não deixa o volume aumentar. Que parada é essa? É a parede celular. Então, a célula vegetal em meio hipotônico, ela vai ganhar água, né? A gente vai ter o que a gente chama de desplasmólise, porque olha só, pessoal, plasmólise é quando a célula perde água. O que seria a desplasmólise ou deplasmólise? Quando ela ganha água, que leva a plasmoptise, no caso de uma célula animal. A célula vegetal ela vai sofrer desplasmólise, vai ganhar água, mas ela não rompe. Por quê? Ó, vamos escrever aqui do ladinho por quê. Porque a resistência da parede celular é maior do que a pressão osmótica, que é a pressão que as moléculas de água fazem para entrar por osmose. Então, a resistência da parede celular é maior do que a força que as moléculas de água fazem para entrar. Então, essa célula fica túrgida, cheia, mas não rompe. A célula vegetal não rompe por causa da parede celular. A resistência da parede é maior que a pressão osmótica. Agora, uma célula vegetal em meio hipertônico. Ela perde água. Olha o citoplasma perdendo, a membrana descolando da parede celular. Tá? Mas a área que ela ocupa não muda, porque a parede celular não tem água para perder. O esqueletinho da célula ali, externamente, fica, né, intacto, tá bom? Não altera o volume. Beleza? Essa é a diferença de comportamento de células animais e vegetais em meio hiper, hipo e isotônico. Tá bom? Vamos falar agora da difusão simples. Gente, a osmose é para solvente, para água. A difusão, ela é para soluto, gases ou sólidos. A difusão simples, que eu posso chamar de difusão, é a passagem de soluto do meio mais concentrado, hipertônico, para o meio menos concentrado, hipotônico, tendendo ao equilíbrio sem gasto energético. Seria então, tá, difusão simples, passar sal desse lado para cá, do lado A para o lado B, do hiper para o hipo. Tá? Essa passagem de sal ou de gás, porque soluto, lembra que pode ser gases também, ela acontece ou entre, tá, os fosfolipídios, ou então pelo meio de um canal iônico. Não é isso aqui, tá, gente? Isso aqui é um desenho que eu botei, mas, né, a permease é uma outra parada que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, na difusão simples, tá, é a passagem de soluto, né, ou gases, ou sais minerais, né, são sólidos, passando ou entre os fosfolipídios, ou pelo meio de um canal iônico. Marquinhos, o que vai definir se passa por um ou por outro? Tá? A afinidade química entre esses compostos. Né? Quem tem afinidade química com os fosfolipídios consegue passar aqui. Quem não tem vai passar pelo meio de um canal iônico. Beleza? Tem canais específicos, tá, gente? Tem canal iônico para sódio, canal iônico para potássio. Então, cada sal mineral tem um canal iônico para passar direitinho aqui. Tá bom? Beleza. Galera, olha só. Isso é difusão simples, tá? O que
passa, o que sai ou entra da célula por difusão simples? Basicamente gases, oxigênio e gás carbônico entram e saem da célula por difusão simples e alguns sais minerais, tá? Seja por fosfolipídio ou por canal iônico, entra, né, ou sai por difusão simples, alguns sais minerais e os gases, tá? Oxigênio e gás carbônico. Agora, tem algumas substâncias que não são, né, que não conseguem, perdão, passar por uma difusão simples. Aí essas substâncias vão passar por um processo que nós chamamos de difusão facilitada. Gente, a difusão facilitada, ela acontece ainda sem gasto de energia, é um transporte passivo, e ainda acontece a favor do gradiente de concentração, tendendo ao equilíbrio. Qual que é a diferença? São substâncias que ou pelo tamanho ou pela afinidade química não conseguem passar pelos fosfolipídios e nem por um canal iônico. Então nós vamos passar por proteínas que nós chamamos de permeases. Essas permeases não gastam energia, mas permitem a passagem, tá? A passagem de substâncias pela membrana por proteínas especiais que nós chamamos de permeases, tá? Galera, são as proteínas, né, que vão atuar nessa difusão facilitada. O que vai entrar ou sair da célula por difusão facilitada? Glicose é o principal exemplo, tá? E a gente tem também aminoácidos, vitaminas e alguns sais minerais que passam por difusão facilitada. Beleza? Galera, a gente tem aqui, ó, tá? Não esquece, difusão facilitada é um transporte passivo. Ele acontece com proteínas, né, canais aqui, por permeases, perdão, né, mas ele não gasta energia, tá bom? Beleza. Galera, vamos falar do transporte ativo, tá? O transporte ativo, ele não esquece, ó, ele vai contra o gradiente de concentração, tá? Vai contra o gradiente, ele vai a favor do desequilíbrio, e para isso, para ir contra o equilíbrio, né, a favor do desequilíbrio, ou seja, contra o equilíbrio, ele gasta energia, tá bom? Galera, olha só, ele usa energia fornecida pelo ATP, tá? É realizado contra o gradiente, no sentido de uma solução, aí é soluto, tá? É soluto, do meio hipo para o hiper, ou seja, está indo contra o equilíbrio, vai passar sal desse lado para esse. Isso é um transporte ativo. É um transporte ativo. Ele vai passar soluto do hipo para o hipertônico, tá? Com gasto energético, usando permeases, mas essas permeases vão usar ATP agora, porque na difusão facilitada elas não usam ATP, aqui elas usam. Nós temos vários exemplos no organismo de transporte ativo, mas tem um deles que é muito importante, que é o que o vestibular vai cobrar de vocês, que é a bomba de sódio e potássio. Galera, a bomba de sódio e potássio, tá? Ela vai acontecer para várias situações no organismo, mas qual que é o principal exemplo? O transporte de impulsos nervosos. Tudo que acontece no teu organismo depende de impulsos nervosos. Tudo que teu corpo faz depende de impulsos nervosos, tá? Aí, então, nós vamos ter o seguinte, ó. Para que o impulso nervoso seja transmitido, o impulso nervoso é um impulso eletroquímico, tá? É a eletricidade que é transmitida aí a partir, né, de substâncias químicas. Eu preciso que dentro da célula eu tenha bastante potássio, tá? Potássio, que é o K+, e menos sódio. Então dentro da célula tem que ter mais potássio e menos sódio, que é o Na+. Fora da célula é o contrário, tem que ter mais sódio, tá? Fora da célula e menos potássio, tá? Aí o que vai acontecer? Eu criei uma diferença de potencial elétrico. Mas, Marquinhos, os dois são positivos, né? Os dois são cátions, beleza. Só que nesse contexto, o sódio é o nosso positivo, é o nosso polo positivo, e o potássio é o nosso polo negativo. Então eu criei uma diferença de potencial. Vocês vão ver depois lá na biologia 2, tá? Que isso aqui é o que a gente chama, né, de membrana polarizada do neurônio. Então ela está polarizada quando tem mais sódio fora e mais potássio dentro. O problema é que as coisas no planeta tendem a equilibrar. Então, como é que seria esse equilíbrio? Ia entrar por difusão simples, ia ficar entrando sódio e saindo potássio. Se ficar entrando sódio e saindo potássio, cara, a tendência é equilibrar. Sabe o que acontece se equilibrar? Eu não tenho mais a diferença de potencial elétrico, eu vou ter uma neutralidade, vai equilibrar. E se equilibrar e ficar neutro, não tem mais como passar um impulso nervoso, que é o impulso elétrico. Precisa dessa diferença de potencial. Aí tu morre, cara. Não passa mais nenhum impulso elétrico, nenhum impulso nervoso, que é o impulso eletroquímico. Para manter esse desequilíbrio, tá? O que vai acontecer?
eu não tenho como evitar a saída de potássio e a entrada de sódio, isso eu não tenho como evitar. Mas o que eu posso fazer então? O que essa proteína carreadora que gasta energia aqui, o que ela faz? Tá? Ela fica pegando o potássio que saiu jogando de novo para dentro, pegando o sódio que entrou jogando de novo para fora, ou seja, ela vai contra o equilíbrio, porque é isso que precisa ser feito lá nas células nervosas, tá? Galera, aqui a gente tem uma animaçãozinha mostrando isso. Percebam, aqui em roxinho o nosso potássio, azulzinho aqui o nosso potássio, aqui em vermelhinho o sódio. Então dentro da célula mais potássio menos sódio, fora da célula mais sódio menos potássio. Vai por difusão tender ao equilíbrio, então vai ficar saindo potássio e entrando sódio. A proteína carreadora, ela vai ter sítios locais, tá? Onde vai ligar os sódios vermelhinhos e os potássios azuisinhos. E aqui o verdinho é o ATP, a energia que ela gasta. Cara, cada movimento que essa proteína faz, ela joga, tá? 3 sódios para fora e 2 potássios trazendo de novo para dentro. Novamente para dentro. Por que é 3 para 2, Marquinhos? Porque de forma geral, tu tem mais potássio do que sódio. Que assim, dentro da célula, tem mais sódio do que potássio. Dentro da célula, tu tem que ter de 8 a 12 vezes mais potássio do que sódio. Mas fora da célula tem que ter de 20 a 40 vezes mais sódio do que potássio. Então, no total, é mais sódio que tu tem. Então, a cada movimento que ela faz para tentar manter esse desequilíbrio, ela tem que gastar energia, porque ela está indo contra o equilíbrio, tá? Ela vai trazer 3 potássios para fora, 3 sódios para fora, perdão, e 2 potássios para dentro. Sempre assim, tá? 3 para 2. Certo? Galera, para a gente finalizar aqui, transporte em bloco. A gente falou de transporte passivo e ativo, tá? Transporte em bloco é quando alguma coisa quer entrar ou sair da célula, que ela é grande demais para passar pela membrana, para atravessar a membrana, tá? Então a gente tem 2 tipos básicos, a endocitose e a exocitose. Endocitose é quando quer trazer para dentro. Exocitose é quando quer jogar para fora, tá? Então percebe o seguinte, pinocitose e fagocitose são tipos de endocitose. Exocitose é chamada de plasmocitose. Então, você quer trazer para dentro da célula uma coisa que é muito grande, que não passa nem pelos fosfolipídios, nem pela proteína canal, nem pela proteína carreadora, nada. Tá? E exocitose é jogar para fora alguma coisa muito grande. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem 2 tipos de endocitose. Então, lembra, tem a endo e a exo. 2 tipos de endocitose, a fago e a pino. Vamos entender a diferença entre as duas. Olha só, tá? Pinocitose é englomeramento de partículas grandes de natureza líquida. Tá? Células intestinais fazem isso. Tá? Para quê? Para absorver nutrientes na forma líquida. Então imagina o seguinte, por uma atração química, as células intestinais aqui percebem que aqui tem uma substância líquida, uma partícula líquida, que é grande demais, que não consegue atravessar ali a membrana, mas que interessante que tem dentro da célula. Então ela faz uma invaginação, que a gente chama de canal de pinocitose, vai formar uma vesícula, que é um pedacinho da membrana. Lembra que a membrana é altamente maleável e tem grande capacidade de regeneração. Então ela absorve aqui, fechou, né? Beleza. Formou o que a gente chama de pinossomo, a vesícula pinocitária do pinossomo. Agora, enzimas vão digerir essa paradinha aqui, essa vesícula, e essa partícula líquida vai se dissolver no citoplasma. Era exatamente isso que a célula intestinal queria. Assim, ela trouxe lá esse lipídio, esse carboidrato líquido para dentro. Ele era grande demais para passar pela membrana, então foi por pinocitose. Tá? A fagocitose, ela é parecida, só que é para partículas sólidas, tá? Quais são as grandes diferenças? Primeiro, a pinocitose é para líquido e a fagocitose é para sólido. Segunda diferença, na pinocitose, você tem uma invaginação, a membrana entra. Na fagocitose, você tem expansão, formam os pseudópodes, então essas duas partes aqui, vão sair. Então, são evaginações, é para fora. O movimento é da membrana, mas quem realiza esse movimento é citoesqueleto, tá, gente? A gente vai falar do citoesqueleto depois. Então tá, aí você tem essa invaginação da membrana, formando os pseudópodes, pseudo quer dizer falso, podes pés, né? Porque amebas, glóbulos brancos, também do nosso corpo, que fazem esse processo, eles usam essas expansões também para se locomover no meio líquido. Então, vai fazer a fagocitose aqui, vai fagocitar a partícula sólida, certo? Vai trazer para dentro, trouxe aqui para dentro, né? Então vai aqui, vai fechar aqui e tal, trouxe aqui para dentro, formou o que a gente chama de fagossomo, ou vesícula fagocitária. Só que diferente da pinocitose, que era a partícula líquida, aqui a partícula é sólida. Então tem que vir organelas que a gente vai ver depois lá na aula de citoplasma, chamadas de lisossomos, que vão grudar aqui, soltar as enzimas e fazer a digestão. A partir do momento que o fagossomo é a partícula sólida englobada com um pedacinho de membrana em volta. A vesícula de membrana que se formou aqui, tá? A partir do momento que formou o fagossomo e os lisossomos grudaram ali, o fagossomo com o lisossomo junto passa a se chamar vacúolo digestivo. Aí ocorre a digestão.
Se a célula conseguiu digerir tudo, show! Se não conseguiu digerir, ela pode, por exocitose ou plasmocitose, jogar para fora aquilo que não foi digerido. Onde é que isso acontece? Vários protozoários se alimentam por fagocitose e algumas células de defesa nossa fazem fagocitose de agentes infecciosos, um vírus, uma bactéria. Bom, aí a gente tem algumas endocitoses especiais que são mediadas por proteínas chamadas de clatrina. Essas endocitoses podem acontecer no nosso corpo, por exemplo, para que algumas células englobem hormônios, proteínas que têm que entrar. Então isso é uma endocitose especial, não é exatamente uma fagocitose, é uma endocitose mediada por proteínas chamadas de clatrinas, que tem coisas vantajosas no nosso corpo, que é entrar hormônio na célula, que é a proteína, e às vezes um vírus se aproveita dessa proteína para entrar no teu corpo também sempre é vantajoso. Terminando aqui, vamos falar da plasmocitose ou exocitose, que é jogar para fora uma partícula que não foi digerida, ou então um outro exemplo de exocitose ou plasmocitose é assim. A gente vai ver depois lá na aula de citoplasma que você pode ter a produção de uma proteína que tem que ser jogada para fora da célula. Então, essa secreção de uma proteína da célula também é considerada uma exocitose. Mas um outro exemplo de exocitose é assim, teve ali a digestão, a fagocitose, a digestão de uma bactéria que causou uma infecção, por exemplo, mas a tua célula de defesa não tinha enzimas para digerir todas as partes da bactéria, ficava uma parte ou outra ali que ela não conseguiu digerir. Então ela pode criar uma massa que é feita de carboidratos, as partes não digeridas da bactéria e células de defesa mortas que a gente chama de pus. Então, pus é um exemplo de exocitose, jogando para fora aquilo que não foi digerido. A gente chama de vacúolo residual, e a gente pode então jogar para fora para o processo de exocitose aquilo que não foi digerido. Lembrando que esses processos vão depender aqui de uma ligação da vesícula, seja ela residual ou seja lá na fagocitose, com a membrana. Essas vesículas são pedaços de membrana. Bom, não esqueçam disso. Fechou? Galera, o exercício para finalizar. Abaixo está apresentada uma célula eucariótica com destaques para o mecanismo de transporte através da membrana plasmática. Sobre biologia celular, é correto afirmar que 01. Os mecanismos de transporte A, B, C e D correspondem a processos passivos a favor da gradiente de concentração. Galera, olha só, o A, o B e o C são passivos. A é uma difusão simples, B é uma difusão simples também, só que por um canal iônico, e C é uma difusão facilitada. Mas o D, se você olhar aí com cuidado nessa questãozinha, ele está mostrando aqui uma setinha para o ATP indo contra o gradiente de concentração. Então, D é um transporte ativo, a 01 está falsa por isso. 2. Na osmose ocorre a passagem de água da solução hipotônica para a hipertônica verdadeira. 4. Na difusão simples, observado no mecanismo B, destaque 1, ocorre o transporte de substâncias hidrofílicas. Gente, a 04 ela é verdadeira. Toma cuidado, tá? Porque aqui é uma PPase, é a difusão facilitada. Aqui é um canal iônico, é a difusão simples, tá? Então, 04 é verdadeira. 08. A fagocitose, destaque 2 lá, pode ser utilizada como mecanismo de defesa realizado por células especializadas, como os macrófagos, a fagocitária. Os neutrófilos também são células fagocitárias, tá? E tem lá um tipo de linfócito, que é o linfócito T8, também é fagocitário. 16. No epitélio intestinal, as especializações da membrana chamadas de microvelocidades, destaque 3, reduzem a área de absorção. Vocês viram isso na aula passada. As microvelocidades aumentam a área de absorção. O destaque 3 é a microvelocidade que aumenta, então falso. 32. O transporte é realizado através de vesículas que se fundem à membrana plasmática, destaque 4, que é a secreção feita lá pelo Golgi, que vocês vão ver lá na aula de citoplasma, libera por exocitose proteínas processadas do complexo golgiense. Verdadeiro. A secreção de proteínas pelo Golgi é um exemplo de exocitose. Tá bom, gente? Valeu, obrigado e até a próxima!